Capítulo 1. Chicago, Estados Unidos da América, 1994. Primeiro encontro. A narrativa é de um professor de história. Estamos no aeroporto internacional de Chicago, chamado Chicago O'Hare International Airport. Bem na entrada existe uma placa no mínimo curiosa, onde se lê Welcome to the Land of Al Capone. São 17 horas e 5 minutos do dia 31 de outubro de 1994. Somos um grupo de 11 brasileiros, acabamos de chegar de Miami, por um voo da American Airlines. Saímos de Miami às 11 horas e 35 minutos, onde tínhamos chegado, bem cedo, vindo da cidade do Rio de Janeiro. Nosso voo do Rio de Janeiro até Miami durou a noite toda. Em Chicago, mudamos de aeronave, para seguirmos viagem até a cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, já divisa com o Canadá. Já estamos, todos acomodados no avião. Sentei-me ao lado de uma senhora que aparentava ter 50 anos. O meu inglês é de iniciante, e esta é minha primeira viagem aos Estados Unidos, mas dá para responder ao cumprimento da senhora e responder quando ela pergunta, where are you from? Então respondi, I am a Brazilian. And this is a first time in USA. De repente, todos notamos que está havendo uma demora maior do que a normal, para a decolagem. Escutamos pancadas, e, depois fomos informados que houve um pequeno problema com um dos compartimentos de bagagem da aeronave. Já estamos com mais de uma hora de espera. O avião não decola, alguns passageiros demonstram inquietação. De repente, aproxima-se uma aeromoça e pede para ver o meu ticket de embarque. Mostro-lhe, ela confirma que estou na poltrona correspondente ao marcado no ticket, mas, mesmo assim, pede que a acompanhe, pois existe um outro passageiro com o seu ticket marcando a mesma poltrona que a minha. Acompanho a aeromoça até fora, e no balcão da companhia American Airlines, recebo outro ticket, agora, com outro número de poltrona. Sento-me ao lado de um senhor de aparência fidalga, vestido com um terno de estilo europeu, cabelos grisalhos, e que me inspirou uma sensação de muito respeito e consideração. Cumprimento levemente, com um aceno de cabeça, o senhor de aparência aristocrática, e pronuncio no meu inglês não muito perfeito, I am sorry, e ele responde, eu também sou brasileiro, muito prazer em conhecê-lo. Noto um forte sotaque de quem mora, há muito tempo na Europa, nas palavras daquele homem, que me parece ter mais de 70 anos, mas, me parece muito lúcido, robusto, e muito saudável. Apesar de sua aparência de um estadista, ou até mesmo de um rei, consigo ficar bem à vontade ao seu lado, e com espanto respondo afirmativamente, quando ele pergunta se sou professor. Digo-lhe que sim, professor de história. Mais surpreso ainda, fico, quando ele fala de maneira determinada, já é tempo de se fazer um resgate da imagem de Dom Pedro II. É necessário fazer uma reparação histórica, visto que Dom Pedro II foi injustiçado, continua falando o passageiro ao meu lado. Depois de um breve silêncio, continua ele, o Brasil deve uma reparação histórica ao seu melhor e mais culto governante, e que foi banido do Brasil, de maneira tão injusta e humilhante. Conversamos mais um pouco, na verdade, eu muito atento ao que dizia o meu ilustre e intrigante companheiro de viagem, só consegui pronunciar algumas palavras, sempre concordando com as suas afirmativas. Decolamos, a viagem transcorre normal. Durante o trajeto de Chicago até Minneapolis, mais ou menos 2 horas, o meu ilustre companheiro de viagem continua falando sobre a necessidade de se fazer uma reparação a uma injustiça. Continuo ouvindo atentamente, só interrompendo suas afirmativas, para concordar, ou perguntar alguma coisa, sobre fatos que não entendia naquele momento, ou que não lembrava. Parecia estar lendo um livro sobre história do Brasil, com narrativas de fatos acontecidos no século passado. O tempo passa muito rápido, talvez porque o tema fosse de meu inteiro agrado, haja vista que sempre me interessei muito por fatos históricos, e, naquele momento, lembrei de cobrar de mim mesmo, uma promessa que fiz, há muito tempo, visitar Petrópolis, e conhecer o famoso Museu Imperial. Muito brevemente, escuto o anúncio pela comissária, que estamos em procedimento para pouso no aeroporto de Minneapolis. Como estamos viajando, em grupo, mal tenho tempo para me apresentar de maneira mais completa, e, até mesmo, nem sequer consigo saber o nome do meu ilustre companheiro de viagem, ou ao menos perguntar-lhe se ficaria em Minneapolis, ou, ainda se positivo, em que hotel ficaria e, se haveria possibilidade de conversarmos um pouco mais sobre aquele assunto que tanto me interessava. Não tive tempo de lhe falar que ficaríamos no Sheraton Hotel, e passaríamos ali 3 dias, fazendo um trabalho de pesquisas na cidade, com visita ao Mall of America, e também uma visita à vizinha cidade de St. Paul.
Logo que chegamos em Minneapolis, nos dirigimos imediatamente ao Sheraton Hotel, nos acomodamos rapidamente, pois que já existia reservas para todos do nosso grupo. Em seguida, fomos, todos juntos, e bem perto um do outro, pois que somente o nosso guia já conhecia a cidade, para a pé, fazermos a primeira visita de estudos ao Mall of America, o maior shopping center dos Estados Unidos. Passava das 17 horas, e fazia um frio muito intenso, com um vento gelado. Chegamos ao Mall of America, e nosso grupo foi dividido em dois. Visitamos muitas lojas, tiramos fotos, fizemos pesquisas. Algumas horas depois, resolvemos voltar para o hotel. Voltamos para o hotel de táxi, não por ser longe o percurso entre o Mall of America e o Sheraton Hotel, mas porque estava muito frio e chovia uma chuva fina e fria. Lembro que estava tão frio, que dias após nossa chegada, fiquei com os lábios ressecados, e até já começava a largar a pele da minha testa. Não é à toa que Minneapolis é conhecida como a Terra dos Mil Lagos, e naquela época do ano, os lagos que visitamos estavam todos congelados, e era possível patinar com segurança em cima dos mesmos. Voltamos para o nosso hotel, por volta de 22 horas, em um táxi muito grande, daqueles táxis tradicionais, que vemos sempre em filmes, na cidade de Nova York, todo amarelo com uma faixa preta e o nome Yellow. Apesar de nosso grupo ser de 5 pessoas, nos acomodamos com conforto, todos nós, e notei que o veículo tinha um dispositivo de aquecimento, que o motorista ligou, tão logo, entramos, e começamos a fazer o trajeto para o hotel. Apesar de muito cansado pela viagem longa, pela diferença do fuso horário, pelo frio intenso, logo que cheguei ao hotel, tomei um banho e, contrariando o que seria o normal, o que todos do grupo fizeram, dormir em seguida, não consegui dormir imediatamente. Pois que veio em minha mente a lembrança daquela figura do passageiro misterioso. Ficamos, todos do nosso grupo, 3 dias em Minneapolis. Ao deixar Minneapolis, quando encerramos nossas contas na portaria do Sheraton Hotel, recebi da recepcionista, uma jovem e linda americana, muito gentil, como se fala por lá, "You are a very nice girl", recebi da mesma, um envelope, que pensei fosse uma conta, ou um recibo. No entanto, quando, depois o abri, com surpresa verifiquei tratar-se de um bilhete, no qual estava escrito: "Meu querido professor, não esqueça do que se constitui em uma grande missão, qual seja, a de resgatar a memória e imagem de Dom Pedro II, imperador do Brasil, pai dos brancos. Já é tempo. Fraternalmente." Está assinado em letras garrafais. Não consigo identificar a assinatura.